essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, a Federativa do Rio de Janeiro. E hoje com a presença querida de nosso querido Gonzaga, lá de Itaperuna, primeiro seu. Bem-vindo, Gonzaga. Muito obrigado, Felipe. Sinto-me em casa na sua presença, faça a sua gentileza ao nos receber aí. E vamos, né, falar um pouquinho de acordo com o que o programa direcionar, né? Vamos ver aí. Vamos lá. Não, primeira pergunta, Gonzaga, como é que você conheceu a doutrina dos espíritos? Ô, Felipe, na verdade, eu nasci em berço espírita, né? É evidente que não era o espiritismo assim como deveria ser praticado. Não que fosse assim totalmente uma prática totalmente inversa, não é isso. Mas é uma prática, assim, com algumas misturas muito comuns em muitas instituições espíritas ainda, sim, infelizmente, né? Então, minha mãe era médium aqui da Congregação Espírita Paz e Harmonia aqui de Itaperuna, que deve estar beirando 100 anos já de existência, e meu pai é que levou-a para o centro espírita em função da saúde dela, né? E ela, como médium, ali todos nós, né, os filhos, todos, começamos no espiritismo. Depois, né, uma irmã tornou-se católica, depois evangélica, mas ainda hoje, todos nós que estamos encarnados ainda, nos mantemos espíritas. Frequentei a evangelização infantil nesta casa, que era dirigida pelo meu tio, Antônio Bento, e depois mocidade, e depois, né, a direção da casa, e daí nós adentramos ao movimento, que nós só gostaríamos de falar mais uma coisinha, que eu não sirvo de exemplo de ninguém, porque eu saí de Itaperuna já frequentando uma mocidade, já tinha, né, algum tempo de mocidade, fui para Niterói, onde eu fiquei 2 anos, e com uma quantidade enorme de centros espíritas em Niterói, eu fiquei 2 anos sem frequentar um centro espírita em Niterói. Isso até hoje... Mas Gonzaga, agora esse conhecimento teu do espiritismo, quando você começou lá em Itaperuna, foi em que ano, mais ou menos? Eu sou de 1949, né? Sou de 49. Eu já, desde pequeno, que a minha mãe já nos levava para o centro espírita. E era aquela situação de que nós participávamos, depois, né, de uma certa idade, depois de 10 anos, a gente participava, inclusive, das reuniões mediúnicas, né, olha, da instituição, né, das reuniões mediúnicas. Bom, mas aí esses 2 anos de ato aí, né, que aconteceram, que você não aconselha esse afastamento, mas aconteceu. Aconteceu. Eu não aconselho não se afastarem, né? Sim. Que o jovem, ao mudar de cidade, que ele procure logo um centro espírita para se ligar, porque, na verdade, houve uma lacuna
que é possível que tenha gerado um atraso enorme na minha, eu diria assim, na minha evolução a nível de conhecimento espírita. Porque eu estava numa cidade, eu fiquei numa cidade onde eu poderia aprender muito, que o material humano dos grandes centros, né, em termos de conhecimento espírita, é muito grande. E eu perdi esta oportunidade. E isso aí eu fico assim, de vez em quando, entristecido comigo por isso. Mas isso aí é década de 60, mais ou menos, Gonzaga? Em 72. Poxa, o Raul Teixeira estava por lá, né? Raul Teixeira já estava por lá. E Raul Teixeira, ele praticamente, ele apadrinhou o Norte e Noroeste. Campos, aqui, Itaperuna, Pádua, ele não se negava em momento algum de fazer uma palestra aqui na região, porque ele sentia que ele tinha, né, ele sente ainda, né, que ele tinha um compromisso aqui com o Norte e Noroeste. Né? Isso fala dele mesmo. Né? O Gonzaga, eu estou vendo você cercado dos seus amigos livros, né? E aí, gente, eu vou até fazer aqui, né, não é meio uma indelicadeza, não. Vou fazer aqui, né, uma pequena confissão, né, de que nós estávamos conversando, que os livros estavam bagunçados. Eu falei, Gonzaga, não estão bagunçados, estão sendo utilizados. Então, a gente está percebendo que Gonzaga está mexendo aí, está, né, sempre consultando os livros. Então, seus amigos livros estão aí. Esses 2 anos que você sentiu é justamente por causa dessa valorização que você dá ao estudo, Gonzaga? Olha bem, eu acho que nós não podemos, em momento algum, abandonar o estudo do Espiritismo, porque através do estudo é que virão eu diria assim, virão outros benefícios, que, na verdade, nós sabemos que benefício é igual a trabalho, né? Benefício é igual a trabalho. Perfeito. Né? E sem o trabalho, né, que esse é o espírito de serviço, a gente não está servindo ao Cristo, não é? Trabalhar, que a gente entende, quer dizer, trabalho é toda ocupação útil, como está lá no Livro dos Espíritos. Né? Você tem o trabalho para sua manutenção, para manter a sua vida, né? Sua vida orgânica, sua vida física, e a dos seus familiares, colocá-los na escola convencional para estudar, essa coisa toda, e chegar até o curso superior. Isso também é fundamental, porque Sim. Isso vai abrir caminho para você desenvolver no estudo do Espiritismo. Desde esse trabalho até o trabalho de atendimento ao próximo, né, de amor, demonstração de amor, de carinho ao próximo, né, atender a fala de Jesus, tudo que fizer a um desses pequeninos é a mim que estás fazendo. Então, este trabalho é um trabalho que, normalmente, você não busca recursos financeiros, né? Você, Sim. Pelo contrário, você, além de doar, você se doa. Você se doa e doa nesse trabalho, né? É muito enriquecedor para todos nós. É que Emmanuel fala, né? Não é dar o que a gente tem, é dar o que a gente detém. Não, pelo contrário, perdão. Não é dar o que a gente detém, é dar o que a gente tem. É dar o que a gente tem, isso aí. Perfeito, isso mesmo. Gonzaga, bom, então, essa valorização toda do trabalho espírita, mesmo com o afastamento, você voltou à casa espírita, mas aí você viu um outro momento de trabalho, que é o momento do movimento espírita.
Quando é que você enxergou que existia um movimento espírita e quando você começou a trabalhar neste movimento? É importantíssima essa sua pergunta, né? Porque, na verdade, o que me levou a estar 2 anos em Niterói e não procurar um centro espírita foi exatamente o desconhecimento do movimento espírita. Olha. Eu conhecia a minha instituição espírita, eu conhecia o centro espírita. Não estou dizendo de outros jovens, não, que outros jovens já se relacionavam no movimento, mas eu tive essa dificuldade inicial de me relacionar com outros centros espíritas de outras cidades. Mas, retornando à minha cidade, em 1976, eu me casei. E, a partir de então, as coisas mudaram no sentido do espiritismo. Logo, estando fazendo um curso superior, com algumas dificuldades, e sendo uma instituição de pessoas muito simples, fui convidado a fazer parte a ser secretário da diretoria, né, e participar das reuniões da diretoria do Centro Espírita. Decorrido um certo tempo, nessa época, era presidente do Centro Espírita, da Congregação Espírita Paz e Harmonia, Antônio Bento, que era meu tio, né, que eu já falei antes nele, e era também diretor mediúnico. Era muito comum o presidente ser o diretor mediúnico. E então, o doutor Josias Piredas é a pessoa a quem nós estimamos muito, tanto como pessoa quando esteve encarnado, quanto agora desencarnado, a quem nós devemos muito. O doutor Josias Pireda, inclusive, ele foi numa das reorganizações aí do Estatuto da USERJ, no tempo esqueci o nome dele, do Gerson. Gerson ele e o Gerson andavam coladinho. E então o doutor Pireda, ele participou aí, ajudou o Gerson na organização do Estatuto, na reorganização do Estatuto da USERJ. Inclusive, foi por esse motivo que está aqui hoje o primeiro seu, né? Porque já que ele estava fazendo ali, automaticamente o primeiro seu começou aqui na nossa região. Mas o doutor Pireda sempre foi muito ligado ao movimento local, regional, estadual e nacional. A instituição que ele frequentou faz parte da OSCAL, é o Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. Então, além da USERJ, ele estava ligado também à OSCAL. E ele, então, por ser essa pessoa ligado ao movimento, ele queria mais e mais instituições presentes no seu. Nessa época, o seu rodava, eram poucas pessoas rodando as cidades aqui do interior, e tinha situação até que você chegava na instituição com a reunião marcada e não tinha ninguém para te receber. Aí você tinha que tentar uma outra alternativa. Olha só. Um plano B. Sim. Na verdade, nessa época, foi o doutor Pireda, o doutor Beraldo, que hoje está aí no Rio de Janeiro, o Afonso Nolasco, o Jorge Azevedo, que já desencarnou também, e o Guido, que também já desencarnou. Esses eram basicamente os principais. Nós temos ainda, né, falei no Afonso, temos ainda o Manuel de São Fidélis, né? São pessoas que faziam parte do seu. E o doutor Pireda, muito preocupado em trazer mais instituições para dentro do seu, procurou lá o Paz e Harmonia, o meu tio lá, e conversou com ele, perguntou se ele não tinha ninguém que pudesse, né,
participar da reunião do seu representando a instituição. Aí ele falou que não tinha não, mas que ele tinha, né, um secretário que ele poderia ver se ia aceitar. E aí ele me perguntou, eu topei, porque eu sempre aceito desafios, porque eu acho que quando você me oferece uma chance de trabalho, você já me analisou e já você conhece o trabalho, automaticamente você vê que eu tenho capacidade, não de ser perfeito, mas de começar o trabalho, então eu sempre aceito, mesmo sem saber o que vem pela frente, né? E assim, eu compareço, eu na primeira reunião do ano, eu não me lembro quando foi, que eu me casei em 76, em 78 eu já estava começando a caminhar dentro do movimento espírita. Então, eu participei da primeira reunião no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, aqui em Itaperuna, onde eu fui, então, ser secretário, e fui durante um bom tempo secretário. Depois assumi a direção do seu também por um bom tempo, né, a presidência, na época que tinha, por um bom tempo. E, com isso, nós chegamos aí pegando uma carona aí com o doutor Beraldo, né, que é o mais conhecido aí do CERJ, hoje. O doutor Beraldo se candidatou para a comissão diretora do CERJ, a pedido da Darcy, nossa amiga Darcy, e eu também resolvi me candidatar, e nós dois conseguimos ser eleitos aí com a ajuda dos companheiros da capital, porque eu acho muito complicado o interior conseguir do jeito que está o Estatuto do CERJ hoje. Não vai nenhuma crítica, mas é apenas uma observação. Sim, né? sim. Porque o Estatuto ele deveria premiar um pouco o interior também, que não fossem todos, digamos, são 36, 18 a cada 3 anos, que pelo menos 9 fosse para o interior, para os seus, né? Um em cada seu, por exemplo, né? Para que propiciasse o interior começar a conhecer o CERJ e o movimento. E outro detalhe, fazer com que, de alguma maneira, o CERJ atenda o interior, porque o CERJ tem que pensar também nessa energia, como se fosse um sangue que precisa estar em todos os órgãos. No último centro espírita da última cidade, do último município, o CERJ precisa ser conhecido, precisa estar presente. Mas muito aí importante, muito importante. Rápido, né? Não, muito importante, Gonzaga, isso é muito importante, essa observação, né, que todo centro espírita é importante. Né? Duas coisas que você falou que eu queria frisar aqui, para que as pessoas possam lembrar, eu acho que as pessoas se perdem um pouco. No primeiro, quando você falou, né, sobre os 2 anos de afastamento, que foi um grande aprendizado, então não foram 2 anos perdidos, foi de muito aprendizado, que muita gente acha que o centro espírita se encerra o espiritismo. Então a pessoa fica ali dentro do seu centro espírita e parece que aquilo ali é o espiritismo e não é. Né? Há toda uma rede importante. E o outro ponto é o interior do Estado, né? Que realmente nós estamos aqui com presença amiga pelo TVCERJ, fazendo esse trabalho e indo entre aspas, né, virtualmente, buscando o movimento espírita no interior, que eu vou dizer uma coisa para você, Gonzaga, ele é atuante, ele é ativo. Mas prossiga, por favor, só fiz essa observação que ela é muito importante. Não, basicamente, então, depois, aí no CERJ, nós tivemos, participando da comissão diretora, na verdade, antes de ser membro da comissão diretora, eu sempre estive aí no CERJ, praticamente um tempo muito bom. Eu, por exemplo, eu não sou adepto, embora facilite outros lados, eu não sou adepto da reunião online, porque ela
ela não nos propicia, ou melhor, ela nos tira a oportunidade do convívio, do abraço, do olho no olho. Então, eu saí de Itaperuna, nós saímos daqui 10 ou 11 horas, 22 ou 23 horas da noite de sábado, chegava aí no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã, esperávamos dar horário próprio, propício, né? Próprio, no horário propício, para estarmos no CERJ, e íamos lá no CERJ. Da maioria das vezes, nós chegávamos, o CERJ estava abrindo ainda. E fazia isso. E faço, se voltar, eu estou com um problema de visão, mas se voltar o presencial, quando eu for convidado e puder estar no CERJ, eu voltarei para rever os amigos. E desencarnado, com certeza eu vou estar entre os amigos aí, abraçando a todos. Isso é uma coisa que eu peço a Deus que não me tire, porque eu adoro a convivência, eu adoro pessoas, né? Adoro abraço, adoro a conversa. Então, eu tenho a certeza que Deus vai permitir que eu não interagindo, não venha interagir com o encarnado para não assustar ninguém. Porque você sabe que mesmo espírita assusta quando vê espírito, mas que eu sinta o calor humano ali dos meus amigos, meus conhecidos, né? Esse período todo que eu fui, eu representando o seu, havia época em que quem ia comigo, eu comecei indo ao CERJ com um rapaz extraordinário, que é o Arley Perrossuete, que ele é daqui de Natividade, mas ele morou em Niterói muito tempo e trabalhou aí em Niterói. Ele era engenheiro eletricista, depois voltou para a Natividade, e daqui nós íamos ao CERJ constantemente. Nós estávamos todo mês aí no CERJ, representando o primeiro seu. Antes era com o doutor Pireda e o Guido, depois com o Arley, e depois passei sozinho, né? Hoje já a representação já está um pouquinho maior, eu acredito que vamos com mais pessoas aí ao CERJ, né? Falei muito, né? Não, pelo contrário. A gente está com problema de sinal, mas o seu som está muito bom. Então a gente continua, não tem problema. Mas você está aí ainda? O problema pode ser da minha internet aqui. Mas como a gente está hoje com o não estava som. boa, não. Não, mas o som está ótimo. Então, como a gente está no finalzinho já, não é? Gonzaga, o movimento espírita do primeiro seu, o pessoal está indo aos centros ou está aproveitando ainda o embalo da pandemia e está no virtual? O Felipe, isso acho que foi geral. Houve um afastamento. Agora, tem aquele afastamento que ocorreu durante a pandemia e que depois as pessoas tiveram um impedimento natural para o retorno ao centro espírita. O centro espírita que eu frequento, na verdade, aqui eu frequento o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, mas eu sou presidente da Associação Espírita Homem Integral, que foi criado lá na década de 2001, e hoje estou também presidente do Lar Bezerra de Menezes, que é uma creche. Inclusive, quando você falou comigo, eu estava vindo de lá. Olha só. Então, na verdade, eu pertenço às 3 instituições. Mas quando eu digo que represento, que participo mais, é do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, porque os outros estão em fase de elaboração, de estudos, de reunião mediúnica e tudo. Então, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, ele fincou o pé de parar imediatamente com as transmissões, não é de deixar de transmitir, não, as transmissões exclusivamente online, sim, para que o frequentador pudesse estar presente. Mas aqueles
que, de alguma maneira, fisicamente ficaram impedidos, eles não deixam de assistir se quiserem, porque é transmitido pela internet. Sim, Né? sim. E o que ocorreu? O afastamento, a gente sentiu que muitos daqueles que foram não voltaram, mas estão chegando, estou falando pelo Grupo Espírito Bezerra de Menezes, Sim. mas estão chegando pessoas novas. Olha. Pessoas novas. E a frequência, de certa forma, ela caiu no menos e no mais, ou seja, assim, no déficit, no débito e no crédito, na soma e na diferença e na soma, ou seja, na saída e na entrada, houve uma diferença para menos muito pequena, porque o presidente do Centro Espírita lá, a pessoa que está coordenando, né, lá o Centro Espírita, ele é muito dinâmico e ele abre as portas com todas as oportunidades que pode para o novato chegar e se adaptar. Que e com bom. isso, a gente está sentindo menos esse baque que outras casas estão sentindo. Nós tivemos casos no interior, nós temos 3 casas que nós diríamos que são casas de nível, fisicamente falando, do Rio de Janeiro. Sim. É o Centro Espírita Bom Jesus, que é uma instituição enorme, aliás, falei 3, são 4. A Congregação Espírita Paz e Harmonia, que é o centro que eu frequentava, onde eu nasci, é o Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, e é o GEAP, o Grupo Espírita Antônio de Pádua, de Santo Antônio de Pádua, onde lá estava o doutor Beraldo, né? Hoje está no Rio de Janeiro, como a gente já falou antes. Estas instituições, com exceção do GEAP, que é muito dinâmico, e tem muita dinâmica a nível de unificação, e Bom Jesus, que tem uma facilidade de ter uma família muito grande, que é a família Azevedo, então ela manteve-se, a instituição manteve quase que no mesmo nível de antes da pandemia. Mas tanto o Grupo Humberto quanto a Congregação Espírita Paz e Harmonia sentiram o baque de maneira violenta em questão de espaço, né? As reuniões públicas hoje são menos frequentadas nessa instituição. Mas a gente espera que vá retornando, porque eu acho que quem foi e não voltou, na verdade, nunca esteve. Essa é a nossa visão. Né? E aquela história, está perdendo o abraço do Gonzaga, né? Perfeitamente, porque tem um Gonzaga em cada instituição espírita, tem um Gonzaga. Olha! Gosta de abraçar, gosta de recepcionar, né? Nós temos na nossa instituição um companheiro, ele e a esposa, que adoram abraçar. Eles gostam de ficar na porta recepcionando pessoas novas que chegam. O senhor mora onde? Apresenta, assim, verbalmente todas as instituições da cidade, os dias das reuniões, quando a pessoa chega novo. Então, toda a instituição tem o seu Gonzaga lá, que gosta de abraçar, que é muito bom. Gonzaga, vamos combinar um abraço, então, hein? Deixa combinado já aqui um abraço, porque eu também gosto muito de abraçar. Gonzaga, estamos chegando no final. Então, você deixa, por favor, aí as suas despedidas e aquele abraço que só você sabe dar. Bem, Felipe, eu queria agradecer a você por essa oportunidade. E eu sei que ficou muita coisa para trás, muita coisa, porque o tempo também é curto. E é bom ficar esse gostinho de quero mais, porque vai vir um outro companheiro depois falar outras, complementar com o que eu deixei de falar. E agradecer e pedir aos companheiros que nos espelhemos, que sejam nossos exemplos, pessoas como Gerson Simões Monteiro, como o Dr. Josias Teixeira Pireda, Guido, aí alguns companheiros que eu conheci
aí no CERJ que lutavam praticamente sozinhos, né, para manter a instituição gigantesca, porque ela tem que cuidar de todo um estado do Rio de Janeiro. Então, a esses fica aqui a nossa gratidão, fica aqui o nosso abraço fraterno, né, a nível de vibração, e que Jesus continue iluminando a mente desses companheiros no plano espiritual, para que eles possam nos intuir e não nos deixar fraquejar na tarefa. Felipe, é isso praticamente. Gonzaga, muito obrigado. Você é uma simpatia. Um abraço virtual por enquanto e a gente se encontra numa próxima oportunidade. E ficamos aqui hoje com o nosso Presença Amiga. Até a próxima. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morar